Eu tenho que continuar porque nessa sexta-feira 13 estava passando na Curuzu um filme de terror, porém com um final feliz. Aquele final na última cena onde o mocinho derrota o vilão, derrota Myers, Jason, Chuck, Fred Krueger, qualquer um deles. O Paysandu vence pela primeira vez no Campeonato Brasileiro da Série B, respira na competição, num jogo difícil, num jogo complicado, num jogo que o Paysandu não podia negociar a vitória e não negociou. Saiu com 3 pontos. Foi um jogo que mostrou que o Paysandu precisa evoluir ainda muito para escapar realmente com segurança desse rebaixamento, mas deu o primeiro passo. Que essa vitória seja para dar mais confiança aos jogadores. E um ator principal dessa vitória, a torcida. A torcida que empurrou o Paysandu do primeiro ao último minuto acreditando. Teve vaias? Sim, teve vaias. Tiveram algumas, sim. Merecidas, tá? Merecidas. Ainda mais algumas substituições, alguns jogadores bem abaixo mereceram, sim. A torcida não tem sangue de barata, não. Vai ficar empurrando o tempo todo e não criticar algo que está visível, algo que está prejudicando o time dela, o clube dela. Então a torcida vaiou no momento que tinha que vaiar, mas se empurrou até o final. O jogo estava 0 a 0, estava caminhando para o final da partida e a torcida estava cantando. A torcida estava incentivando o Paysandu. E a torcida levou o Paysandu à primeira vitória do Campeonato Brasileiro da Série B. E é merecido, é merecido. O clube, nessa situação que está, o time lá embaixo na tábua de classificação, mesmo assim, a torcida do Paysandu tem a terceira melhor média de públicos do Campeonato Brasileiro. Então, a torcida foi um papel fundamental, abraçou o time, mesmo vendo vários erros, mas abraçou, empurrou, porque sabe, pior que um planejamento mal feito, como foi pela direção, é um planejamento mal feito com rebaixamento. Aí é trágico. Meu nome é César Marim, sou criador do canal Bastidores e convido a todos que não conhecem meu trabalho a conhecerem através desse vídeo. A proposta do canal é analisar o futebol paraense. Então, gostando desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos, deixe seu like no vídeo, é bem importante porque só assim para o YouTube entender que vocês estão gostando do nosso conteúdo e compartilhar o nosso conteúdo para as demais pessoas. Sem mais delongas, vamos analisar finalmente uma vitória do Paysandu no Campeonato Brasileiro da Série B. Um jogo que foi muito aflito, né? Um jogo que a torcida estava ansiosa para o gol. O Paysandu tinha o pior ataque da competição, agora tem o segundo pior ataque da competição, não conseguia fazer gol. A torcida estava aflita, mesmo assim empurrando. Foi um jogo emocionalmente muito pesado, tá? Muito pesado. Parece que tirou 3 toneladas das costas. E os jogadores também tiraram 3 toneladas das costas dele. É lógico que ainda uma caminhada pela frente, mas o primeiro passo foi dado. E como eu disse no vídeo anterior, antes da gente entrar especificamente na análise do jogo, dificilmente o Paysandu vai ter com esse elenco uma sequência de bons jogos. Pode jogar bem ali um jogo ou outro, dificilmente vai ter, mas tem que vencer, não pode cair. E no jogo de hoje não jogou bem, mas mereceu a vitória. O Paysandu jogou melhor que o seu rival, jogou melhor que o Botafogo São Paulo, teve mais oportunidades claras, finalizou mais, teve mais escanteios, pecou na barreira técnica gritante em alguns jogadores do time Paysandu. Só que o Paysandu quis mais que o seu adversário e venceu com sofrimento, mas com merecimento. A vitória foi merecida. O Paysandu foi a campo com Gabriel, Thalisson, Luan, Nobidion, fazendo 3 zagueiros, PK na esquerda, Ronaldo Henrique, Vilela, Vargas, Rossi, Marlon e Benítez. No primeiro tempo, o Thales jogando mais pela direita, como um lateral direito, mais defensivo. Ele não passava muito no meio campo, jogava defendendo pela direita, realmente de uma maneira mais defensiva. Deixava para jogar mais na direita, aproveitando o ataque, o Rossi, que começou a partida na esquerda e depois foi para a direita, e o Vargas caia para lá, o Vilela caia para lá, ou seja, para dar uma proteção maior à defesa. Eu, particularmente, não gostei da escalação inicial do Claudinho Oliveira, porque eu não gostei de 2 motivos. Primeiro que ele jogou com 3 zagueiros de origem e 2 volantes. Para jogar dentro de casa, contra um confronto direto, precisando da vitória, precisava de mais. Precisava de mais criação, precisava de mais homens de frente. Então eu não gostei dessa maneira com 2 volantes e 3 zagueiros. Tanto é que quem começou a criar jogadas no primeiro tempo foi o Vargas.
Só que ele saiu vaiado, ok, o Vargas não jogou bem. Só que não é do Vargas, gente, né? Eu acho que exigir muito do jogador o Vargas ser o homem de criação do Paysandu, sabe? É exigir muito dele. Ele não tem essa qualidade para ser esse armador da equipe do Paysandu. E o Paysandu contratou 2 armadores, ok, pode ser até questionável não essas contratações, mas contratou para jogar. No segundo tempo até entrou o Denner, mas o Paysandu foi com essa formação inicial. E o Rossi, diferente de jogar no meio campo, jogando aberto. E o Rossi, para mim, criou as melhores oportunidades no Paysandu. No primeiro tempo, ele faz uma boa jogada pela esquerda, cruza Benítez sozinho. Tinha um zagueiro, só que o zagueiro estava muito mal posicionado. Então ele cabeceou sozinho, mas torto para fora. Desperdiçou uma boa oportunidade. Depois, o Marlon, na direita, faz o cruzamento na área. O Vilela, na pequena área, perde uma boa oportunidade. Perde uma excelente oportunidade. E é importante a gente falar do Vilela. Porque, para mim, o Vilela, não só pelo gol, tá? Não só pelo gol. Mas foi o melhor jogador do Paysandu, seguido do Rossi. Tá? Então o Vilela ele foi muito importante nesse meio campo do Paysandu, no sentido de marcação, tentando aparecer na área, perdeu uma grande oportunidade no primeiro tempo, mas fez no gol da vitória no último minuto praticamente, né? Faltando 5 minutos, aos 45 minutos fez o gol da vitória. O Vilela foi um jogador importante. Então foi o primeiro tempo que o Paysandu teve mais a bola, criou até algumas oportunidades, mas errava demais. PK muito mal na lateral esquerda, mas muito mal mesmo. PK, às vezes, até para dominar a bola saía, escapava para a lateral. Vargas para criar aquela dificuldade que eu falei, da exigência que fazem do jogador, que ele não tem essa qualidade para ser um meia criativo, errando muito passe. Marlon teve uma boa participação no primeiro tempo, mas de maneira geral na partida, uma partida um pouco apagada. O Benítez daquele jeito dele, meio estrambelhado, tentando pegar uma oportunidade, mas a bola que ele teve uma chance para fazer algo melhor, acabou não fazendo. E foi um primeiro tempo do Paysandu fraco, tá? Foi um primeiro tempo do Paysandu ruim. O segundo tempo foi melhor. Por quê? O segundo tempo, o Claudinei Oliveira promove algumas substituições que eu gostei. Se eu não gostei do 11 inicial do Paysandu, eu gostei das substituições. Ele tira o PK para a entrada do Heverson. Não que o Heverson teve uma predominância forte, de qualidade na lateral esquerda, mas ele foi melhor que o PK e ele errou menos que o PK. Então isso já é uma boa vantagem. E ele saca o Ronaldo Henrique para a entrada do Denner. Ou seja, ele tira um volante para entrar um meia de criação. O Denner, eu acho que ele até entrou bem na partida, não criando oportunidades, criando jogadas, mas tentando sair de trás com mais qualidade no passe. Ou seja, é um Paysandu agora com um volante e 2 jogadores um pouco mais à frente, que era o Denner e o Vargas, deixando o Vilela um pouquinho mais atrás. Então o Claudinei, ele viu a necessidade de ousar um pouquinho, porque com 3 zagueiros, 2 volantes dentro de casa, precisando fazer gol, não estava dando muito certo, e ele ousa um pouco mais. Isso promoveu o quê? Uma mudança tática da equipe do Paysandu também, que o Paysandu começou a marcar mais em cima. E quando o Paysandu começa a marcar mais em cima, ele cria dificuldades a mais para o Botafogo de São Paulo. Nessa mudança também, o Luan, ele vai defender pela direita, como a mesma função que fez o Thales no primeiro tempo, vai o Luan, por quê? Porque o Thales já estava amarelado. E o Botafogo poderia aproveitar um lance de perigo, velocidade, atacar pelo lado do Thales, o Thales fazer uma falta e ser expulso. Então o Claudinei também observou isso. Então o treinador do Paysandu, eu acho que foi bem nas substituições, ele ousou porque tinha que ousar mesmo, então ele teve essa coragem, e também nessa mudança de posicionamento de alguns jogadores. Começa o segundo tempo com logo a 3 minutos, o Marlon perdendo uma grande oportunidade. Eu acho que o Marlon não fez uma boa partida, mas vou até aliviar no lance, porque não foi um lance tão fácil. Foi na pequena área, ok. Só que o Vitor Souza, ex-goleiro do Paysandu, saiu junto com ele, né? Saiu junto, foi quase uma bola prensada. Então não dá para falar que foi uma boa chance, foi, mas eu não considero que foi uma chance excepcional, clara, porque foi quase uma dividida. Então não foi um lance assim tão fácil assim. Mas no decorrer do segundo tempo, você via o Paysandu pressionando, você viu o Paysandu tentando finalizar, o Paysandu pecando em passe, pecando em alguma finalização. Você viu o Botafogo de São Paulo finalizou menos que o Paysandu, só que finalizou mais vezes certo no gol, que exigiu mais do Gabriel, do que o Paysandu finalizou exigindo do Vitor Souza. Você vê que o Paysandu ainda carece, esbarra realmente nessas barreiras técnicas. Promove outras substituições para a saída do Benítez, que saiu vaiado para a entrada do Diogo Oliveira, e depois saiu do Vargas vaiado também para a entrada do Marcelinho. A entrada do Marcelinho foi importante, porque o que o Claudinei
Fez. Ele ousou mais um pouco. Ele tirou Vargas, colocou um atacante, fez uma dobra na direita entre Rossi e Marcelinho, uma vez que o Luan estava pela lateral direita, zagueiro pela direita, barra lateral direito, mas ele não apoiava tanto, ou seja, conseguiu fazer uma dobra entre Rossi e Marcelinho. Quando o Marcelinho estava sozinho na direita, o Rossi ia para o meio campo, fazer a criação desse meio campo, que não é muita dele, o bom do Rossi é jogar como extremo, mas o Paysandu conseguiu criar alguns lances de perigo pela direita, e o Paysandu atacou muito pela direita. No lado esquerdo, muito escasso. O Paysandu não conseguiu criar tantas oportunidades mais claras no lado esquerdo. E às vezes o Marlon ficava até sozinho nesse lado esquerdo. Além de estar vivendo uma boa fase técnica, ficava um pouco sozinho. E esse lado direito começou a criar. O Marcelinho entrou para dar aquela velocidade, para tentar fazer alguns cruzamentos. Você vê que tem barreiras técnicas, porque ele pegava a bola muitas vezes que estava errado, né? Todo mundo na área cruzava rasteiro. A bola só voltava para ele, segunda chance para cruzar, cruzava rasteiro de novo. Ou seja, batia algumas limitações. Só que é um jogador que deu alguma velocidade, tentou criar algum perigo, tentou acuar mais a equipe do Botafogo. E nesse segundo tempo, o Paysandu, nesse cenário que vive, pressionado, sem vencer, lanterna, não conseguindo fazer gol, batendo na barreira técnica, foi superior. Jogou melhor que o primeiro tempo. Porque foi de superação, e a torcida foi junto, e a torcida foi incentivando o time. Rossi faz um belo cruzamento pela direita, que é o forte do Rossi jogar pela direita. O Diogo Oliveira falha, na pequena área ele fura a bola, o zagueiro corta para escanteio. Mesmo assim, o que ele faz? Torcida vai empurrando, até nesse empurro sai o gol. Bola sobra para o Vilela dentro da área, finaliza. Vitor Souza ainda encosta na bola, mas sem chance, um chute muito forte. E o Paysandu faz 1-0, o gol que consagraria a equipe do Paysandu com a sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro da Série B. Um gol para tirar aflição, para tirar 3 toneladas das costas. Um gol realmente para a torcida extravasar, gritar e acreditar que há esperança para salvar o Paysandu do rebaixamento. Tecnicamente, um jogo fraco. Tecnicamente, você vê que o Paysandu ele tem muita vontade. Isso é inegável, tá? Esse time Paysandu tem muita vontade. Não é falta de vontade. Eu vejo muita gente falando na rede social, falta raça, eu quero raça, empenho. Não é. Não é raça, empenho. Na verdade, é falta de qualidade mesmo, tá? É falta de qualidade. Chegaram alguns jogadores que eu acho que em semanas de treinamento podem funcionar melhor. O Diogo Oliveira pode entrar melhor. O Garcês, eu acho que se estiver bem, vai tomar titularidade no lugar do Marlon no ataque. Vai entrar o Thiago Heleno na zaga. Vai voltar laterais direitos, porque hoje não contou com o Edilson, nem com o Brian. O Brian, que ok, não vive um bom momento, mas não contou com o lateral direito. Então também, por todo o cenário, desfalques, jogadores entrando agora, primeira partida, pouco treinamento, pressão, empatando o jogo, que seria trágico, seria uma derrota, o time não consegue fazer gol, o time perdendo gols. A vitória foi extremamente importante, então dá para entender. Igual eu falei, não vamos exigir desse Paysandu grandes atuações, porque dificilmente vai ter grandes atuações, mas o Paysandu tem que fazer o dever de casa, fazer os 3 pontos, aos trancos e barrancos como foi hoje, fazer os 3 pontos, deixar a torcida mais satisfeita, mais feliz, deixar a torcida mais aliviada como hoje e virar a chave. Que essa partida, ainda é cedo para falar, agora virou a chave. Muito cedo, tá? Muito cedo. Tem que ter uma sequência de bons resultados para falar, agora sim o Paysandu virou a chave. Mas pode ter dado o primeiro passo e que seja o primeiro passo. Porque como eu disse na introdução, planejamento ruim, ok, tenta melhorar para o outro ano. Realmente foi péssimo o planejamento do futebol do Paysandu. Mas pior que isso é um planejamento ruim com o rebaixamento. Aí é trágico. A torcida entende isso, a torcida sabe das dificuldades, sabe do time que tem, mas acredita que agora, com alguns contratados como tiveram, e se aproximando do mês que vem uma outra janela, quem sabe consegue contratar com mais qualidade até, o Paysandu vai sair dessa situação. E deu um passo importantíssimo e, como eu disse, mereceu a vitória. Foi superior ao Botafogo de São Paulo. Mesmo tendo falhas técnicas, mesmo não fazendo um grande jogo, errando demais, foi mesmo assim superior à equipe paulista e mereceu a vitória. É isso, amigos. Obrigado por assistir o vídeo. Se inscreva aqui no canal. Um abraço e até o próximo.